sempre online, sempre pronto para receber seu pedido e com mais produtos sendo adicionados a cada dia. Qualquer pessoa que seja assinante do Amazon Prime pode sentir que acabou de ouvir um anúncio. Você encontra, paga, recebe tudo em um dia e pode fazer isso 24 horas por dia, 7 dias por semana? Bem, a Ucrânia deu uma olhada nesse modelo de negócios e decidiu implementá-lo na guerra da Ucrânia. Entregas de armas mais rápidas, mais baixas russas, uma guerra que agora avança tão rápido que a Rússia não tem chance de acompanhar. A Ucrânia transformou a caça aos russos em uma operação 24 horas por dia, 7 dias por semana no estilo Amazon Prime. E é assim que funciona. No dia 17 de agosto, o Ministério da Defesa da Ucrânia divulgou um comunicado detalhando como o Marketplace Chain Defense transformou a forma como as unidades têm acesso a drones e, crucialmente, a rapidez com que esses drones chegam à linha de frente. Semanas em vez de meses é o que afirma o Ministério, ao discutir como um marketplace que existe há apenas um ano foi ajustado e otimizado para garantir que os soldados recebam o que precisam o mais rápido possível. Até mesmo semanas é um exagero em alguns casos. Muitas vezes, os pedidos feitos pelas unidades são atendidos em um único dia, assim como você veria se fosse um assinante do Amazon Prime. Drones interceptadores, drones FPV, equipamentos de guerra eletrônica, drones de ataque, drones de reconhecimento e robôs terrestres podem ser enviados para as forças da linha de frente em até um dia após o pedido ser feito, segundo o Ministério. A munição leva um pouco mais de tempo, embora apenas 6 dias nos casos mais rápidos, e pedidos de drones mais complexos ou daqueles com produção mais limitada podem levar algumas semanas. O que estamos vendo aqui é uma velocidade de desdobramento em escala industrial, e os números são insanos. Durante seu primeiro ano de operação, Chain Defense foi responsável por entregar mais de 1.200.000 de drones e equipamentos para as unidades ucranianas na linha de frente. A seleção de produtos também está crescendo, assim como você pode passar um tempo navegando pela Amazon tentando encontrar o móvel perfeito para completar um cômodo, uma unidade na linha de frente pode fazer o mesmo. 1.181 drones e robôs terrestres de 300 fabricantes diferentes, cada um deles projetado para causar o máximo de dano possível à Rússia. A unidade escolhe os drones que melhor atendem às suas necessidades, faz o pedido e muitas vezes recebe o que precisa em um dia. É um nível notável de eficiência que a Ucrânia está buscando ampliar. Na verdade, parte do motivo pelo qual já estamos vendo números tão grandes é que a Ucrânia está se esforçando para tornar a Chain Defense disponível para o maior número possível de unidades. Isso inclui disponibilizar o programa para unidades de combate que servem sob o Ministério do Interior da Ucrânia, assim como para sua indústria de defesa, junto com as unidades de combate tradicionais, aqueles que servem na Guarda Nacional da Ucrânia, na Polícia Nacional e no Serviço de Guarda de Fronteira do Estado também podem usar o Marketplace. E de acordo com uma reportagem de 16 de maio no New Voice of Ukraine, eles poderão fazer isso por mais 2 anos após o anúncio da extensão do acesso. A Guarda Nacional, em particular, já vem aproveitando, tendo gasto $800 milhões alocados a ela nos 6 meses anteriores ao artigo do veículo. A rápida expansão do marketplace da Chain Defense também reflete o que temos visto em toda a aquisição de defesa ucraniana. Uma filosofia simples parece estar em jogo. Consiga mais rápido, use mais rápido, prejudique a Rússia mais rápido. Nas aquisições, vimos a Ucrânia contratar cerca de $8 bilhões em drones durante o primeiro semestre de 2026, o que é o dobro do valor adquirido no mesmo período de 2025. A Chain Defense tem sido uma peça fundamental nesse processo de aquisição mais rápido, assim como uma mudança na abordagem de aquisição da Ucrânia, que agora se concentra em usar dados do campo de batalha para auxiliar nas aquisições, em vez da avaliação humana. A subjetividade e as opiniões são retiradas da equação, substituídas por números frios e objetivos que mostram exatamente o que é necessário e onde. Arriscaríamos dizer que esse aspecto da estrutura de compra semelhante à da Amazon da Ucrânia é parte do legado que o ex-ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, deixa para trás após sua passagem ter sido interrompida. Velocidade é o que a Ucrânia precisa, e essa notícia sobre os números impressionantes da Chain Defense vem logo após o presidente Volodymyr Zelensky deixar clara a necessidade dessa rapidez. Em meados de julho, após uma análise da situação da linha de frente da Ucrânia, Zelensky declarou que uma das chaves para a vitória ucraniana é o fornecimento mais rápido de armas. Não podemos perder um único dia na defesa da independência da Ucrânia, de nossas posições e do nosso povo, disse Zelensky, reforçando a mensagem. Velocidade, velocidade, velocidade. Do pedido à operação. É disso que a Ucrânia precisa, e está claro que a Chain Defense e seu modelo parecido com o Amazon Prime ajudaram a transformar a Ucrânia em uma máquina de caçar russos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vamos contar para você o quanto tudo isso foi impactante mais tarde. Primeiro, você provavelmente tem uma pergunta. O que é a Chain Defense?
Já demos algumas dicas, mas a Chain Defense é basicamente um mercado online que as unidades de combate da Ucrânia podem usar para fazer pedidos de drones, robôs e munição que precisam na linha de frente. O site oficial descreve a plataforma como permitindo a aquisição rápida e direcionada de drones e outros equipamentos militares. E tudo foi construído em torno das necessidades operacionais das Forças Armadas da Ucrânia. Novamente, é como a Amazon. Você recebe recomendações personalizadas com base em como você faz compras. Os soldados da Ucrânia recebem recomendações com base no que os dados do campo de batalha indicam. As comparações com a Amazon não param por aí. O Chain Defense é, em sua essência, uma plataforma de comércio eletrônico. Isso possibilita a velocidade que mencionamos. As unidades não estão pagando pelos seus drones do próprio bolso. A Ucrânia fornece o financiamento e essas unidades usam os dados do campo de batalha para determinar quais produtos na plataforma funcionam melhor para suas necessidades. O exemplo da Guarda Nacional que compartilhamos anteriormente é o exemplo perfeito. 800 milhões de dólares fornecidos pelo governo e gastos pelas pessoas que sabem exatamente onde esse dinheiro precisa ser investido. É basicamente um componente de uma estrutura de comando descentralizada na qual a Ucrânia confia nos dados e nas unidades em campo para saberem o que precisam para realizar seu trabalho. E unidades em toda a Ucrânia estão usando o Chain Defense. 461 delas, e esse número continua crescendo, já receberam equipamentos pela plataforma. Existem até recursos que você esperaria ver na Amazon. O rastreamento de entregas está disponível, assim como a possibilidade de deixar feedback sobre drones e outros equipamentos. A otimização volta a ganhar destaque. Quando um drone é eficaz, o feedback vai mostrar isso. Mas quando não é, as unidades da Ucrânia saberão que não devem desperdiçar seus recursos. Todas essas informações também ajudam os fabricantes. Eles podem ver os números dos pedidos e o feedback. Tudo isso se transforma em dados que eles podem usar para ajustar seus drones existentes, criar novos designs e, no final das contas, atender melhor às necessidades das tropas na linha de frente. É um sistema engenhoso. E também foi combinado com outra inovação brilhante ucraniana, o Marketplace Brave. O Brave One funciona de forma um pouco diferente do Chain Defense. No Brave One, as unidades ucranianas recebem basicamente pontos de recompensa por abaterem soldados russos. Um soldado eliminado concede X pontos, destruir um sistema de defesa aérea oferece YAP pontos e assim por diante. É um sistema de incentivos gamificado em que os pontos ganhos podem ser trocados por novos drones para as unidades que os conquistam. Esses pontos permitem que as unidades ultrapassem seus orçamentos oficiais e mais de 400 unidades estão participando do programa. Até o final de junho, essas unidades já encomendaram mais de 500 mil drones robôs terrestres e outros sistemas usando apenas os pontos de recompensa. E de acordo com a Euromaidan Press, esses pedidos podem ser feitos tanto no Chain Defense quanto no Brave. Presumivelmente, isso significa que os dois marketplaces estão conectados, se não diretamente, então no back-end, permitindo que as unidades da Ucrânia maximizem tanto o financiamento quanto os pontos para obter os drones de que precisam. Como dissemos, engenhoso. Tão engenhoso que outros estão começando a prestar atenção. Em 30 de março, a Euromaidan Press informou que os Estados Unidos lançaram o mercado de sistemas de aeronaves não tripuladas, ou UASM, projetada para os militares dos EUA. A plataforma facilita a aquisição de tecnologia relacionada a drones para o exército e seus diversos aliados, incluindo outros países e parceiros governamentais. Cada produto vem com uma listagem que inclui especificações técnicas e feedback, e os pedidos podem ser feitos diretamente na plataforma. Se tudo isso soa familiar, é porque realmente é. Os Estados Unidos basicamente copiaram os marketplaces Chain Defense e Brave One porque reconhecem o quão eficazes essas plataformas são, não apenas em termos de aumentar a velocidade de aquisição, mas também quando se trata de descobrir quais drones funcionam, por que eles funcionam e como são melhor utilizados. Nós basicamente vimos o conceito completar um ciclo. A Amazon é uma empresa americana e criou a espinha dorsal para as plataformas modernas de comércio eletrônico. A Ucrânia viu essa espinha dorsal, copiou e a colocou em seus próprios marketplaces para ajudar suas unidades. E agora tudo isso voltou, de modo que os Estados Unidos estão se inspirando na Ucrânia. É um ciclo de inovação que melhora todo mundo. E na Ucrânia, essa inovação deixa cada soldado russo muito assustado. Porque, no fim das contas, a Chain Defense existe para tornar o exército da Ucrânia uma máquina de matar ainda mais letal. Isso é a última coisa que a Rússia quer, pois sabe que essas plataformas mudaram tudo. Mas antes de irmos mais fundo, fica o lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para apertar o botão antes de voltarmos ao vídeo. Agora, existem dois motivos pelos quais o fato de a Ucrânia conseguir transformar a Chain Defense em uma plataforma 24 horas por dia, 7 dias por semana parecida com a Amazon, é tão importante. Velocidade é tudo na guerra, e na Ucrânia, os drones são fundamentais para derrotar a Rússia. Vamos começar pelo aspecto da velocidade, já que você já mencionou isso várias vezes. Não é segredo que a velocidade desempenha um papel enorme, especialmente na guerra moderna. O poder de fogo também é crucial, como sempre foi, mas no século XXI, em particular, a velocidade com que esse poder de fogo chega à linha de frente é tão importante quanto o próprio poder de fogo. Tudo se resume à logística, e é exatamente isso que a Chain Defense e plataformas semelhantes oferecem. Elas são nós, elos em uma enorme cadeia de suprimentos que mantém as armas chegando à linha de frente.
O poder de fogo pode vencer batalhas, mas é a logística confiável e rápida que vence guerras, e isso vai além de simplesmente entregar drones mais rápido para as unidades da linha de frente. Comida, água, combustível e equipamentos são fundamentais. Não importa quão poderosas sejam as armas de um exército, ele sofrerá perdas tanto de pessoal quanto de moral se não conseguir organizar sua logística. Mas não se trata apenas de aumentar a velocidade da entrega. Inovação rápida e a eliminação da burocracia também são vitais, e a Dot Chain Defense oferece o exemplo perfeito em ambos os aspectos. Quando se trata de inovação, bem, quem mais teria pensado em criar sua própria versão da Amazon dedicada a enviar drones para as tropas na linha de frente? Eles podem ser inspirados por princípios já existentes de comércio eletrônico e gamificação, mas Dot Chain Defense e Brave One são ideias que vêm da Ucrânia. Essas ideias estão sendo copiadas agora, mas foram únicas por muito tempo. O fato de a Ucrânia não apenas criar esses conceitos, mas também executá-los rapidamente em grande escala e de forma tão eficaz que podem funcionar imediatamente, é um dos principais motivos pelos quais ela conseguiu realizar a mudança de impulso no campo de batalha que vimos ao longo de 2026. Quanto ao aspecto da burocracia, o Ministério da Defesa da Ucrânia foi um dos primeiros a destacar isso logo após o Chain Defense ser disponibilizado para as unidades. A decisão do Ministério da Defesa eliminou a burocracia desnecessária nas aquisições e concedeu autonomia real às brigadas. Os militares agora podem selecionar os vantes de que precisam em apenas alguns cliques, sem longas aprovações ou burocracia, disse o Ministério em setembro de 2025. Com esse sistema, os pedidos não precisam mais subir pela cadeia de comando. As unidades não precisam esperar pela aprovação de um comandante, depois de um general e depois de alguém do Ministério da Defesa antes que um pedido possa sequer começar. Eles recebem o financiamento, acessam o Chain Defense e pedem o que precisam em apenas alguns cliques. Simples, fácil e, para a Rússia, devastadoramente eficaz quando se trata de manter as defesas da Ucrânia fortes e equipar as unidades de assalto que estão libertando território em toda a linha de frente. A velocidade no campo de batalha é decisiva, e a Ucrânia tem sido o melhor exemplo disso que se viu em décadas. A capacidade da Ucrânia não só de se adaptar ao que a Rússia lança contra ela, mas também de inovar de forma independente para atender às suas próprias necessidades no campo de batalha, mostrou ao mundo que não é apenas ter acesso às melhores armas que vence guerras. Saber como usar o que você tem e construir sistemas inteligentes ao redor das suas armas, como, por exemplo, desenvolver sistemas de detecção no campo de batalha, coletar dados para embasar as decisões e agilizar o processo de aquisição. Tudo isso importa tanto quanto as próprias armas. A plataforma Dot Chain Defense é o exemplo perfeito de vários desses conceitos se unindo. Mas é o segundo motivo, e o principal equipamento nessa plataforma, que realmente aterroriza a Rússia: drones. Eles têm sido eficazes durante toda a guerra e são ainda mais importantes para a Ucrânia do que nunca. Os números nos dizem tudo sobre o quanto os drones se tornaram importantes para a Ucrânia. A produção por si só demonstra que a Ucrânia claramente vê o uso eficaz de drones como um possível fator decisivo na guerra. Segundo um artigo do Tech Radar de julho, a Ucrânia confirmou que irá fabricar 10 milhões de drones até o final de 2026, impulsionada pela assinatura de acordos de drones, como o acordo de $1,1 bilhão que assinou para obter mais financiamento para drones da União Europeia. 10 milhões é um marco, não um pico. O próximo objetivo da Ucrânia é chegar ao ponto de construir 20 milhões de drones por ano, e segundo relatos, já existem planos em andamento para possibilitar essa duplicação na produção. A Ucrânia superou muito o ceticismo para chegar a esse ponto. Como o próprio Zelensky relembra, eu me lembro quando anunciei publicamente pela primeira vez o plano do Estado, 1 milhão de drones por ano. Havia muito ceticismo em todos os lugares, tanto dentro quanto fora do país. Nós fabricamos 10 milhões de drones por ano, DEZ, e serão 20. Esses drones estão sempre presentes na Ucrânia, na linha de frente, na retaguarda próxima e dentro da própria Rússia. Novamente, os números mostram por que a Ucrânia está caminhando para uma produção tão massiva de drones. No início de 2026, o político noticiava que entre 70% e 80% de todas as baixas em ambos os lados da guerra na Ucrânia estão sendo causadas por drones. Isso, na verdade, é ruim para a Rússia, mesmo que ela também esteja tendo sucesso com drones, como aponta o Gabinete de Proteção da Constituição da Letônia. Isso torna a guerra mais dinâmica no nível tático, mas reduz a chance de qualquer um dos lados conseguir um avanço estratégico, disse o escritório. A Rússia precisa de avanços estratégicos. A Ucrânia precisa usar seus drones para causar o maior número possível de baixas enquanto realiza contra-ataques direcionados. Com os drones sendo agora uma parte tão importante da guerra, é a Ucrânia que se beneficia muito mais do uso deles do que a Rússia. As percentuais aumentaram desde o início do ano. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, os drones são responsáveis por até 90% das baixas russas, o que significa que os combates diretos entre pessoas estão se tornando cada vez mais raros. Novamente, bom para a Ucrânia e ruim para a Rússia. Isso significa que os soldados russos muitas vezes morrem sem sequer ter a chance de expulsar as tropas ucranianas de suas fortificações. Os drones são igualmente eficazes nos territórios ocupados, onde a Ucrânia está realizando uma crescente campanha de ataques de médio alcance durante 2026. Em uma matéria de 13 de agosto, Militarny revelou que as forças ucranianas realizaram mais de 250 ataques de médio alcance por dia em julho,
totalizando cerca de 7.800, o que por si só é 126 vezes maior do que o número de junho. A Rússia simplesmente não consegue escapar dos drones da Ucrânia, e com sua operação Amazon Prime configurada via Chain Defense, a Ucrânia só vai piorar a situação. O enorme volume de produção de drones garantem que os produtos estejam quase sempre disponíveis na plataforma. Junte a isso a velocidade de entrega, e as forças da Rússia vão sentir como se estivessem tentando cortar as cabeças de uma hidra. Quando um drone cai, sempre há mais vindo para tomar seu lugar. O foco da Ucrânia em agilizar a aquisição de drones, reduzindo o tempo necessário para que eles cheguem às suas unidades, também tem outro impacto. Está reduzindo os custos de causar danos à Rússia. O Business Insider publicou uma matéria interessante em 18 de agosto detalhando os vários custos que a Ucrânia tem para cada sucesso que alcança. Com base em dados de junho, a Ucrânia gasta em média $32 por cada militar russo atingido. O custo cai para $74 por cada equipamento russo e $87 para atingir uma instalação de infraestrutura. Esses custos são extremamente baixos, e isso só é possível graças a tudo que a Ucrânia está fazendo com seus drones. Armas que custam centenas de milhares, se não milhões de dólares, não são irrelevantes, mas também não são mais a única ou sequer a principal opção. Agora, tudo gira em torno dos drones. E tudo que a Ucrânia pode fazer para agilizar a entrega desses drones para suas tropas, como vemos com a Chain Defense, ajuda a reduzir ainda mais esses custos. Para a Rússia, o impacto mais importante da operação Amazon Prime da Ucrânia é o que ela vivencia no campo de batalha. A Ucrânia se tornou uma máquina de caçar russos, e os números de baixas comprovam essa afirmação. Em julho, a Rússia teve seu pior mês de 2026 até agora, relata o Kyiv Independent. 42.860 soldados russos caíram, sucumbindo a ferimentos ou à morte em apenas 31 dias. Se assumirmos que a afirmação de que 90% das baixas russas agora são causadas por drones é verdadeira, isso significa que 38.554 dessas baixas foram causadas por armas que podem ser adquiridas na Chain Defense. E fica ainda pior quando expandimos para o ano inteiro, que viu a Rússia perder quase 225.500 soldados até o final de julho. Usando essa estimativa de 90%, isso significa 202.950 soldados perdidos para a guerra de drones da Ucrânia. Esse é exatamente o ponto. Mais drones, chegando mais rápido do que nunca à linha de frente, estão destruindo a estratégia da Rússia para 2026 e o inverno está chegando. Não, uma nova temporada surpreendente de Game of Thrones não está a caminho. O que queremos dizer é que o inverno chegará à Ucrânia em apenas alguns meses. E como o outono e o inverno vêm as árvores perdendo suas folhas e o desaparecimento de grande parte da cobertura da qual a Rússia depende para infiltrar tropas atrás das linhas de frente. Temos a sensação de que a atividade na Chain Defense vai atingir novos níveis à medida que a guerra avança para 2026 e a Rússia vai pagar caro com o sangue de seus próprios soldados como resultado. O mercado de drones da Ucrânia, parecido com a Amazon Prime, vai garantir isso. E dentro da Rússia, a Ucrânia também está levando a luta para uma estrutura mais tradicional, semelhante à Amazon. Mais frutas silvestres foram colhidas na jogada mais inteligente da Ucrânia até agora na guerra, e você pode descobrir tudo sobre isso no nosso vídeo. Mas antes de continuar, tudo que você vê aqui é pesquisado, verificado e produzido por pessoas de verdade. Se você valoriza isso, inscreva-se, comente abaixo e considere se tornar um membro para ter acesso a conteúdo exclusivo. E obrigado por assistir.